Fala pessoal, tudo bem? Esse episódio que vocês vão ouvir agora, ele foi gravado originalmente para o podcast A Sociedade, que é meu outro podcast, que vai estar no link da descrição. E agora eu estou postando no meu podcast exclusivo, tá certo? Vou botar um link para você comprar os 3 volumes de Senhor dos Anéis, se você tiver interesse, e parte desse valor vai para mim, mas você não paga nada mais, então isso aí vai beneficiar todos nós, tá certo? Vamos logo pro episódio, sem mais delongas, eu espero que vocês gostem. Fala galera do canal Sociedade. Hoje é um episódio muito especial. Nós conseguimos um convidado que todos nós gostamos e muita gente que ouve a gente deve gostar também. Vamos começar primeiro apresentando a galera de sempre, né? Sou eu, João Vitor, que tô puxando o papo aqui. Tô com o Vitor. Fala aí, Vitor. Fala aí, João. Fala aí, galera. O meu irmão, Quinha. E aí, galera, tudo beleza? E o nosso convidado especial é o grande Sérgio Ramos, do canal Tolkien Talk. Fala aí, Sérgio. Olá, Tolkien Talk. Quer dizer, eu pensei que eu tava no Tolkien Talk, mas eu tô aqui na Sociedade, né? Olá a todos vocês que fazem parte do canal A Sociedade, o pessoal que assiste, os 3 rapazes aqui que me convidaram. Eu tô muito feliz de estar participando com vocês. Eu dei dando uma olhada aí no canal de vocês, eu vi que tem muito assunto legal. E vamos falar sobre o que eu mais gosto de fazer hoje, né? Que é falar sobre Tolkien, sobre a Terra-média. Vamos tentar desvendar um pouco aí dos mistérios aí desse mundo criado pelo nosso professor de Oxford. Isso aí. Inicialmente a gente pensou... Não, primeiramente, o nosso canal, o nome é A Sociedade, é por causa do Senhor dos Anéis, né? E a gente só tem um episódio falando sobre o Hobbit, né? A gente pretende fazer muitos mais, né? Mas acabou que foi legal, que o nosso primeiro episódio mais, vamos dizer assim, mais elaborado, né? Sobre a obra de Tolkien vai ser logo contigo, né, cara? Que, pô, pra mim tu sabe tudo. Eu espero fazer jus aí à expectativa. Com certeza. Cara, Sérgio, eu tava conversando com meu irmão hoje, que, na boa, ontem de noite, antes de dormir, eu tava dando uma olhada no canal de vocês, né, passando as playlists, e, cara, não é puxar saco nem nada não, mas é que nem quando você lê um livro, você fica assim, caraca, esse cara sabe de tudo desse assunto. E vocês são desse jeito, cara, vocês conseguem saber tudo de um mundo muito complexo, que tem muitas assim, histórias. É claro que assim, a gente tem uma bagagem boa, né? Porque são vários anos que a gente vem lendo, relendo, pesquisando, procurando cada vez mais saber. Só que assim, não é que a gente, por exemplo, se eu gravei um vídeo, o canal tem 4 anos, né? O Tolkien Talk, mas vai fazer 5 agora em 2021. Eu não vou lembrar de tudo aquilo que eu falei no começo, por exemplo, né? Dos primeiros vídeos e tudo, porque a gente tem que estar sempre pesquisando. E como é muito complexo, tem muita coisa que você esquece. Lógico que como a gente está sempre estudando, como eu falei, a gente tem a bagagem, a gente está sempre estudando, a gente lembra assim, de cabeça de muita coisa. Mas também tem muita coisa que a gente esquece, que tem que reler, que tem que pesquisar de novo, entendeu? É sempre assim, é sempre um eterno aprendizado. A gente está sempre fazendo os vídeos, quem está assistindo está aprendendo, mas nós também estamos aprendendo juntos. A gente aqui, cara, eu já li os livros, os principais, né? Li o Senhor dos Anéis, li o Silmarillion, li o Hobbit, li os Contos Inacabados, os Filhos de Húrin, o Vitor também. E o meu irmão, ele só viu os filmes e tá começando a ler agora. Então, algumas perguntas que a gente vem a fazer talvez pareçam simples, né? Mas tem muita coisa também porque a gente já leu há alguns anos e a gente esqueceu, mas de qualquer forma são algumas perguntas que a gente reuniu pra esclarecer nossas dúvidas primeiro, né? E de muitas pessoas que a gente conhece que talvez tenham as mesmas dúvidas que a gente. Inicialmente, a gente pensou em fazer o vídeo sobre os filmes, né? Mas ia ficar mais limitado e a gente achou mais legal fazer ter uma conversa diferenciada, né? Porque tem muitos vídeos sobre os filmes e eu acho que a galera já tá até sabe tudo de cor e salteado, né? E faz tempo que eu assisti também, acho que eu nem lembro quando é que foi a última vez que eu vi. A gente viu agora, nesses últimos dias, só pra dar uma relembrada, né? Também. E pra começar então, vamos falar um pouco sobre o Senhor dos Anéis, a sua vida com o Senhor dos Anéis, né? Como você conheceu, se você viu o filme primeiro, vai contando sua história aí. Eu me lembro de 2001, eu tava no primeiro ano da faculdade, né? E eu sou velho assim, né? E na época eu nunca tinha ouvido falar em Tolkien, Senhor dos Anéis, nada. Aí tinha um amigo meu que ele já era... Eu sempre fui muito de ler, mas esse amigo meu também, só que ele lia assim, as coisas da moda, digamos, né?
Ele já na faculdade ele lia Harry Potter e tal, as coisas que saíam, que pipocavam na mídia. E eu não, eu tinha meu estilo de leitura até então era diferente. E aí eu me lembro, assim, mais ou menos no meio do ano, eu vi alguma reportagem na revista Veja, falando que estavam gravando esse negócio de Senhor dos Anéis. E aí tinha uma foto, eu acho que era do Sam e do Frodo. E aí esse meu amigo da faculdade, ele já estava, um dia eu encontrei com ele lá e ele estava com um volume único na mão, aquele volume único que era o Gandalf na capa, né, do John Howard. Aquele volume e aí ele... lindo, né? Oi? Aquela capa linda, eu sou doido pra ter esse volume. Não, ali era a minha preferida, né? Uhum. E aí ele pegou, mostrou pra mim e disse, olha aqui, Sérgio, isso aqui vai sair um filme no final do ano. É uma história conhecida lá fora, que no Brasil não é muito conhecida. Eu só peguei o livro assim, não me interessei muito e tal, e ficou por isso mesmo. Aí quando chegou no final do ano, né, final de 2001, aí ele disse, vai estrear aquele filme lá que eu te falei, daquele livro e tal, vamos assistir. A gente foi assistir. Cara, aí eu vi lá, né, a Sociedade do Anel sem saber de nada, não sabia do que se tratava. E eu sei que quando eu assisti, ligou alguma chavezinha aqui na minha cabeça que eu disse, cara, isso aqui eu acho que eu vou gostar de me aprofundar. E a primeira coisa que eu fiz quando saí do cinema, eu não é que eu não sabia de nada, né? Eu pesquisei um pouquinho e eu fiquei sabendo que tinha um chamado Hobbit, antes daquele filme que eu assisti. E aí eu já corri pra livraria procurar esse tal de Hobbit, porque eu sabia que era o prelúdio, né? Na época eu chamava de prelúdio do Senhor dos Anéis. E aí eu comprei o Hobbit. A capa horrível, né? Não sei se vocês lembram aquela capa da Martins Fontes, que era uma capinha azul com um desenho horrível do Bilbo, assim, repetido. Não vi esse não. O que eu tenho, a capa é o Smaug, meio dourado assim. Várias vezes. Nada a ver o desenho, né? Mas eu comprei porque eu nunca fui julgar o livro pela capa. E aí, eu sempre fui lento de ler, né? Eu demorava demais pra ler livro, essas coisas. E mais o Hobbit, eu me lembro que eu comecei numa sexta-feira à noite, e no domingo à tarde eu terminei a leitura, porque eu não conseguia parar, eu ia um capítulo atrás do outro, apesar de ser um livro pequeno. Mas eu não lia rápido naquela época. E aí eu vi que, cara, essa história me pegou mesmo. E aí na mesma semana eu fui noutra livraria para pegar o volume único do Senhor dos Anéis e já comecei a leitura. Então, quer dizer, uma coisa foi puxando a outra. Eu assisti o primeiro filme, né? O primeiro filme no cinema, A Sociedade do Anel. Aí na semana seguinte já corri pro Hobbit, o livro, né? E li também rapidinho, assim. Eu não lembro quanto tempo eu demorei. Mas eu sei que antes de sair As Duas Torres, no final do ano, o filme, eu já tinha lido até o Silmarillion, entendeu? Então, quer dizer, eu já tinha corrido atrás. Então ficou meio que intermediário, né? Eu vi primeiro o filme, só que antes de terminar a trilogia do cinema, eu já tinha lido o Hobbit, o Senhor dos Anéis e o Silmarillion. E se eu não me engano, eu não me lembro, Contos Inacabados, eu acho que foi depois, mas eu fiquei sempre acompanhando os lançamentos, né? Saiu Contos Inacabados, eu comprei no lançamento, aí saiu As Cartas de Tolkien, eu comprei também na época, e conforme a Martins Fontes ia lançando, eu sempre fui acompanhando. E aí eu percebi que o Senhor dos Anéis, o Tolkien, tinha uma coisa diferente para mim, porque apesar de ter outros autores e outras obras que eu gostasse muito, que eu já tinha lido, eu nunca fui de reler alguma obra que eu já tivesse lido. E a primeira vez que eu fiz isso foi justamente com as obras do Tolkien. Depois que eu já tinha lido todos os livros que tinham saído aqui no Brasil, aí eu tava com saudade daquela história e fui na minha estante pegar um capítulo solto, né? No caso eu me lembro, acho que foi o Conselho de Elrond, que até hoje é meu capítulo preferido. E aí eu fui dar uma folheada e aí eu bateu a vontade de ler de novo. E eu disse, cara, eu vou ter que ler de novo. E aí pronto. E aí todo ano eu tinha esse hábito de reler o Hobbit, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion, Contos Inacabados, as cartas eu estava sempre consultando. Então aí eu vi que realmente acabou virando, por causa disso, dessas leituras, o meu autor preferido. E aí, no Brasil, você tinha que ficar à mercê da editora, né? Naquele tempo era até difícil comprar livro importado, embora fosse possível, mas não era muito fácil o acesso. E aí eu sempre ficava assim na mão da editora, esperando o próximo lançamento. Aí tinha um site da Valinor, que era muito bom. Eu me lembro de ler várias traduções lá na época A História da Terra-média, né? Que o pessoal fazia. E aí quando foi mais ou menos em 2005, 2004, 2005, por aí,
surgiu aquelas redes sociais, né, com Orkut e tudo, não sei se vocês são dessa época. Na época do Orkut. Mas, na época do Orkut. E aí, já se vão uns 15 anos aí, né? Aí o que o Orkut propiciava pra gente? Era comunidades, né? Você tinha comunidade de bandas, de filmes, de séries, e aí tinha a comunidade do Tolkien lá. Não me lembro nem como era o nome. Mas aí eu comecei a ler as discussões, e aí eu vi que eram discussões assim diferentes, porque o pessoal tratava a obra como se fosse assim, vida real, né? Não, mas foi fulano que matou não sei quem, não, mas não foi assim, foi por causa do outro e tal. E aí discutindo detalhes da obra, assim, como se fosse uma coisa histórica realmente. E aí eu achei legal isso aí. E aí é que eu vi que como é que a gente tinha que estudar Tolkien. Era pegando de várias fontes. Eu me lembro de um tópico que me marcou muito, que foi justamente sobre a forma física do Sauron, que depois, até anos depois, eu vi a gravar 2 vídeos para o Tolkien Talk sobre esse assunto, né? Porque os filmes só mostram aquele grande olho de fogo, né? Com uma fenda no meio, como se fosse um olho de gato e tudo. E nesse tópico foi que eu despertei que o Sauron tinha forma física. E aí eu vi lá o pessoal colocando fontes e mais fontes. Não, porque na carta tal fala que o Sauron era do tamanho de um homem grande na época do Senhor dos Anéis, um homem alto, terrível e tal. Aí o outro falou, e tem a citação lá acho que era até do Retorno do Rei, que o Gollum fala que quando ele foi preso em Mordor, ele viu a mão preta, a mão negra de Sauron, que faltava um dedo, que era o dedo que tinha sido cortado. Quer dizer, então era um simples assunto que foi costurando várias citações de várias fontes diferentes, das cartas, dos livros e tudo. Então aí eu vi como realmente se estudava Tolkien. E aí o tempo foi passando e até então eu só lia, né, essas discussões, lia os livros, lia lá as traduções da Valinor e tudo, mas nunca fui muito ativo na internet de criar conteúdo, nada disso, e nem participar de fóruns. Aí quando foi por volta ali de 2014, por exemplo, que se eu não me engano, 2014, que já era na época dos filmes do Hobbit, aí eu já era na fase de Facebook, né? E aí eu comecei a participar de alguns grupos. E tinha um grupo de um site famoso, né? Que era o principal na época. E eu comecei a participar lá, e aí eu comecei a fazer muita contribuição de posts e tudo, curiosidades, coisa que eu já vinha pesquisando. E fui convidado na época para ser administrador desse site. Eu fiquei, eu acho que 1 ano e pouco, 2 anos talvez. Só que uma coisa que já nessa experiência de administrar o site e também no grupo de Facebook, uma coisa que eu percebi é que as dúvidas do pessoal, elas sempre se repetiam, né? Era uma coisa cíclica. Por exemplo, vinha alguém e perguntava se o Balrog tinha asa, aí começava aquela discussão enorme. Aí, semanas depois, aí vinha outro, mas os Balrogs tinham asas, e aí vinha de novo a discussão. Então, quer dizer, era uma coisa que ia se repetindo, várias dúvidas que se repetiam. E, ao mesmo tempo, eu percebi que o YouTube ele estava crescendo muito na época, estava muito popular, a qualidade tinha melhorado muito. Eu peguei o começo do YouTube, eram vídeos terríveis, né? Tudo pixelado, assim, uma coisa muito ruim de se assistir. E já ali em 2014 já tinha conteúdo muito bom, mas não tinha nada de Tolkien. E se tinha, era uma ou outra resenha solta, sabe? Pessoal que tinha canais booktubers, né, de livros, e que eventualmente falavam sobre Tolkien, mas de Tolkien mesmo, dissecando a obra, não tinha nessa mídia, né? No YouTube praticamente era inexistente. E aí na época desse grupo que eu participava, eu conheci o César, né? O César Machado, que é meu parceirão lá do Tolkien Talk. Uhum. E a gente tinha um grupo no WhatsApp. Tava nós dois e tinha mais uns 3 amigos, né? 2 meninas e mais um amigo nosso. E a gente falava sobre tudo, né? De séries, de Tolkien, Game of Thrones e tudo mais. E nessa época que eu percebi que tinha um vácuo no YouTube, né? Um buraco negro que não tinha falando de Tolkien, eu chamei esse pessoal desse grupo de WhatsApp. Eu disse, pessoal, eu percebi que tem uma demanda por vídeos de Tolkien no YouTube e não existe canal para falar só sobre a vida e obra do Tolkien. Vamos fazer um canal? E aí, de 5 pessoas que tinha no grupo, só o César topou, né? Foi louco o suficiente para embarcar nessa aventura aí comigo.
E aí a gente ficou assim umas semanas, ou talvez um mês e meio, planejando como é que a gente ia fazer, né? Não, vai ser vídeo semanal, eu gravo um, tu grava o outro, quais são os dias, como é que vai ser a capa do canal, como é que vai ser a foto de perfil, vamos fazer uma fanpage no Facebook, então a gente ficou planejando, e aí até saiu o primeiro vídeo. Então, quer dizer, foi uma coisa bem caseira, sem ajuda de ninguém, né? Foi a gente que enfiou a cara mesmo e vamos ver no que vai dar. Tanto é que se vocês virem lá os primeiros vídeos, são bem diferentes dos de hoje, né? Não que a gente hoje seja um canal assim, profissional, com altas edições, com tudo, mas assim, o conteúdo já era, assim, eu considero bom, né? Modéstia à parte, porque sempre foi fundamentado nas obras dos estudiosos de Tolkien, nos livros, mas assim, a forma de apresentar o conteúdo, isso aí evoluiu assim 500%, né? Por exemplo, o primeiro vídeo que eu gravei num celular, né? Com a câmera lá embaixo, eu olhando para baixo, assim, não tinha nem a noção de que a câmera tem que ficar na altura dos olhos e tal. Foi da hermenêutica, né? Isso, da hermenêutica. Não tinha cenário praticamente. Meu cenário ainda é fraco, né? Vai melhorar na virada do ano. Mas assim, hoje em dia eu me preocupo em colocar uns bonequinhos, uns livros e tal, que é pro pessoal pelo menos não ficar com a parede branca lá. Mas então, antigamente então era pior. O som era terrível. Eu lutei, eu acho que mais de ano para tentar resolver o problema do som. Eu comprava um microfone que não prestava, aí tentava outro. Gravava pelo microfone do computador e não prestava. Então, quer dizer, foi batendo cabeça, tentativa e erro, até chegar no formato que a gente tem hoje, que ainda não é se você for comparar com canais grandes, não é assim, é um canal profissional. Mas só que uma coisa que a gente sempre teve em mente, eu e o César, é que o principal é o conteúdo, né? É você passar a informação correta, fidedigna, sem achismos, né? Quando a gente acha alguma coisa, a gente fala, isso aqui provavelmente é assim, o Tolkien não falou, mas provavelmente é assim. Que é porque a gente tem essa preocupação, porque na internet se inventa muita coisa, as pessoas veem ou assistem aquilo e tomam como verdade, né? E aí acaba se repetindo, e aí é um erro que não está em lugar nenhum que o Tolkien falou. Então a nossa preocupação primeira sempre foi essa, foi com o conteúdo, com a fidelidade, o respeito à obra. E depois, com o tempo, a gente foi evoluindo. O cenário do César hoje em dia é profissional, né? Maneirão o cenário dele mesmo, maneirão. Ali foi pensado, entendeu? Tudo planejado para fazer aquilo ali. O meu eu tô planejando aí porque tô de mudança agora no segundo semestre, porque a casa que eu moro hoje em dia não dá pra fazer cenário, entendeu? É muito pequena e tal, mas como eu vou me mudar agora no segundo semestre, se Deus quiser, eu vou colocar uma biblioteca legal, umas prateleiras, e aí é que eu vou montar realmente o meu cenário. E a gente já está se preparando até para quando estrear a série da Amazon, né? Porque a gente acredita que a demanda vai aumentar muito, vai vir mais gente querendo assistir os vídeos e tal, e é bom ter uma apresentação legal. Embora não seja, como eu falei, não é a nossa prioridade, a prioridade é o conteúdo, mas se você tiver um conteúdo aliado a um áudio bom, uma iluminação legal, um cenário um pouco atraente, isso aí vai trazer mais gente pro canal e o pessoal vai se interessar mais pelos vídeos, né? Um dos nossos problemas aqui é esse, porque a gente tem nossos vídeos, todos até agora têm sido em áudio, né? Só o áudio, né? Porque é um podcast, mas a gente já pensou também em colocar vídeo, mas realmente não tem cenário, não tem nada, né? Mas eu aconselho a vocês a começar do jeito que der, porque senão é que nem aquela coisa. Eu só vou casar quando eu tiver condições, eu só vou comprar uma casa quando eu tiver condições. Nunca vai ter, entendeu? Se você pensar assim, algum planejamento é necessário, como eu falei, a gente ficou mais ou menos um mês e meio planejando o Tolkien Talk. Só que quando a gente tinha um mínimo planejado, a gente começou, entendeu? Então, vocês até já começaram, vocês já têm os áudios do caso, né? Agora eu acho que vocês podiam dar esse passo a mais e começar aí. Até porque o pessoal, os espectadores, eles se identificam mais com quem tá falando diretamente com eles, né, no vídeo. O pessoal gosta mais, é mais atraente. Tu fica com a sensação de que, tipo assim, cara, eu tô assistindo os vídeos de vocês aí nos últimos meses, direto, né? Tipo, parece até que eu sou amigo de vocês, que eu conheço vocês, sabe?
Agora você contou toda a história do canal, né? Até te fazer umas perguntas, mas você já contou tudo sobre isso. Mas eu acho que eu até falei demais. Mas... Não, tá bom. Tranquilo. Tipo assim, por exemplo, o seu vídeo lá da forma física de Sauron, que, cara, pra mim é um dos melhores vídeos, entendeu? Aí deixa eu te falar, fala esse vídeo de conteúdo, assim, ele tá espetacular, mas se você for ver, ele só sou eu falando ali pra câmera, né? Se eu não me engano, ele não tem nem imagens. É só aquele falatório. Hoje em dia, eu até penso assim, alguns vídeos antigos, eu refazê-los, né? Eu fazer tipo assim, uma versão 2.0. Porque como o canal cresceu muito desde então, eu acho que o pessoal até gostaria de ver mais com imagens, com mapas, que nesse vídeo aí do Sauron não tem. Se eu não me engano, ele só sou eu falando. E eu ainda falo assim, eu ainda sou meio preso assim para negócio de vídeo, mas eu acho que eu evolui muito desse período, né? Eu era terrível no começo. Cara, eu tô vendo os vídeos de vocês agora na ordem cronológica, né? Porque quando eu conheci o canal, foi buscando uma das dúvidas que eu vou te perguntar e acabei chegando em vocês e começou a aparecer na recomendação do YouTube, né? Aí eu via meio que de forma aleatória, via outro. Aí agora eu decidi ver lá do início, né? E tipo, realmente, cara, vocês evoluíram muito, assim. O conteúdo sempre foi muito bom, desde o primeiro vídeo. Mas a questão da fala mesmo, né? De você estar bem mais solto agora, né? A gente vai aprendendo, né? Por exemplo, no começo eu gravava, eu não tinha noção de gravação. Aí eu, por exemplo, eu colocava o celular e aí eu gravava uma fala. Se eu errasse, eu dava stop e aí refazia aquela fala. Aí hoje em dia a gente vai aprendendo, né? Aí eu vou fazer uma gravação contínua, se eu errar eu continuo de novo. E aí eu só faço a edição depois. Então, quer dizer, foi uma coisa que a gente foi aprendendo, assim, batendo cabeça mesmo, sem noção nenhuma. Aí hoje em dia a gente já tem a preocupação de colocar mapas, aí coloca imagens, às vezes quando tem desenhos do próprio Tolkien, é até melhor para ilustrar, né? Que é ele mesmo mostrando como é que ele viu certas cenas da Terra-média. E aí é isso aí, a gente aprendendo, né? E fazendo. Às vezes tem muita gente que dá dica também. Tem um pessoal que reclama, né? Acho engraçado, tem gente que vai em vídeo de 2016, 2017 e diz assim, o Sérgio parece que tá falando dentro de uma lata. Aí eu só dou risada, né? A vontade de dizer assim, meu amigo, vá ver os vídeos hoje em dia, por favor, porque hoje em dia eu acho que tá um pouco melhor, né? Aí, o pessoal sempre critica quando tem uma qualidade não muito boa, mas é porque, assim, às vezes o YouTube recomenda vídeos antigos, né? Então, às vezes, o cara tá vendo um vídeo novo com a qualidade boa e do nada pula pra um de 2017, que eventualmente não tava tão bom. Pois é. E aí hoje a gente tem essa preocupação, né? Todos os vídeos são gravados em HD, né? Embora a gente já tenha quase condições de gravar em 4K, mas eu acho que ainda é inviável, porque o arquivo fica muito grande, né? A gente vai perder mais tempo para renderizar o vídeo, para enviar para o YouTube e tal. A internet aqui não é tão boa. Então, mas isso aí é coisa para o futuro. Mas já sendo Full HD, já é bom. A gente comprou microfones novos. Que entra uma certa receita no canal com aqueles links da Amazon, né? Que a gente gera para o pessoal comprar livros pela Amazon. A gente ganha uma comissão, a gente só faz divulgar os links. Tudo que faz é a Amazon, mas a gente ganha essa comissão por divulgar os links. E aí tem um padrinho também, então esse dinheiro todo ele é revertido para o próprio canal. Não tem nada foi para o meu bolso, nem do César, nem da equipe. Entendeu? Então, com esse dinheiro a gente já comprou câmeras, comprou microfones, o cenário do César, entendeu? Então a gente vai usando isso aí aos poucos, que aí a gente vai melhorando na própria estrutura do canal. Cara, agora que você falou de tempo, por exemplo, um vídeo desses, tipo do Sauron, ou aquele do Gandalf também, que eu gostei muito. Do Gandalf eu tava vendo também esses dias. Tipo, você pega várias fontes de vários livros, né, e vários trechos de vários livros, e você até lê. Cara, tipo, quanto tempo você demora pra fazer um vídeo desse? Rapaz, hoje é mais rápido, assim, mas só que assim, antigamente era, sei lá, eu acho que era uma semana para preparar um roteiro e gravar. Hoje em dia eu consigo, assim, se eu tiver num feriado ou num sábado que eu posso trabalhar mais, eu consigo fazer um roteiro em 2 dias, um roteiro de um vídeo. Porque também antigamente a gente colocava mais citações, né? Então eu lia mais. Aí hoje em dia a gente já não lê tanto, assim, não faz citações mais longas. Eu acho que no Gandalf, nesse vídeo do Gandalf, tem muita citação.
No do Sauron tem muito também, mas é porque elas são realmente necessárias. Porque tem muito trechozinho que vai ajudar a entender. Mas do Gandalf tem trechos ali que eu li que foi mais para dar uma encorpada no vídeo, né? Mas eu podia ter deixado de fora. Então hoje eu já faço um roteiro pensando mais num vídeo de 10 minutos. A gente evita até colocar vídeos muito longos, assim, de meia hora, 40 minutos. Mas se precisar colocar, a gente coloca. Mas a gente evita. Entendeu? Então, assim, para um roteiro de um vídeo de 10 minutos, eu consigo fazer em 2 dias. Um roteiro desse. E aí, como é que eu faço? Depende do personagem. Se for um personagem que tem menos fontes, por exemplo, essa semana eu fiz um roteiro sobre o Beleg e Arco Forte, né? Esse vídeo deve ir ao ar, eu acho que em outubro. E em um dia eu fiz, porque eu estava em casa e é um personagem que ele praticamente só aparece no Silmarillion. Então eu só fui pesquisar o básico dele no Silmarillion, ou seja, só um livro. Agora um personagem tipo Gandalf, que ele é um dos principais de todo o Legendário, aí eu vou ter que pesquisar de onde foi que o Gandalf teve a ideia para ele, quais os significados do nome dele, dos outros nomes que ele recebeu, e aí demanda mais pesquisa. Eu vou ter que ir lá no The History of the Hobbit, eu vou ter que ir no The Annotated Hobbit, né, a história do Hobbit, no Hobbit anotado, aí vou ter que ver nos apêndices do Senhor dos Anéis, aí vou ter que ver no Hobbit, porque no Hobbit ele era um mago assim diferente, que é um livro mais simples, e qual é a diferença dele lá no Hobbit pro Senhor dos Anéis, então aí demanda mais tempo. Mas assim, eu parando no meu período de folga, eu acho que em 3 dias no máximo eu faço o roteiro. Mas, só que você tem assim um mapa, como posso dizer, tipo um mapa construído, por exemplo. Eu quero saber sobre, sei lá, sobre o meu core. Eu vou em tal lugar no Silmarillion, em tal lugar nos Contos Inacabados, porque de tanto ler você já tem uma... Isso aí é isso que eu ia te falar. Como eu falei antes, né, da bagagem que a gente tem, já sabe mais ou menos onde é que a gente pode encontrar certas coisas. O bom de estar sempre pesquisando para fazer vídeo é isso, né? A gente já tem tipo meio que um índice na nossa cabeça. Sobre esse aqui, eu sei que ele tá lá no volume 7 de A História da Terra-média, eu já vou direto lá, entendeu? Uhum. E aí já facilita um pouco na hora de fazer o roteiro. O roteiro é importante, assim, o roteiro do César, ele é mais solto, né? O César, ele coloca só tópicos e aí ele vai falando do jeito dele. O meu roteiro, assim, como eu sou mais metódico, eu falo exatamente as palavras que eu escrevi no roteiro. E aí, para mim é por isso que até que eu acho que eu demoro mais para gravar. E aí eu coloco já no meu roteiro o que eu vou falar, né? Quais as partes que serão faladas, ou seja, que eu vou estar falando para a câmera, quais as partes onde eu vou estar falando em cima de uma imagem, como se fosse uma narração. Então, se eu vou falar, por exemplo, de Edoras, que era o roteiro que eu estava trabalhando hoje, aí eu vou colocar lá que Edoras estava localizada, a capital de Rohan estava localizada no Vale Harg. Aí eu vou ter que estar mostrando em cima do mapa, né? Para o pessoal poder se localizar. E aí eu já coloco essa parte do roteiro, vai ser falada no mapa, mostrando o mapa e tal. E aí eu já preparo o mapa que eu vou usar. Então o roteiro não é só escrever as falas, o roteiro é escrever as falas, o que é que eu vou falar, e também cada parte se vai ser narrada ou se vai ser eu falando para a câmera. E aí, quando eu faço o roteiro, eu divido assim. Primeiro eu faço o roteiro limpo e seco. Aí depois eu revejo o roteiro marcando essas partes que vão ser faladas e as partes que vão ser narradas. E aí, ao mesmo tempo, eu já fico preparando as imagens. Porque antigamente, como é que eu fazia? Eu fazia só o roteiro limpo e seco, e onde é que ia ter imagem e onde é que ia ser falado para a câmera. E aí eu demorava muito na edição, porque na hora de editar eu tinha que ir lá no editor de imagens para preparar o mapa, ou preparar uma figura, para colocar dentro do vídeo. Hoje em dia não. Quando o roteiro já está pronto, a parte que vai ser falada e a parte que vai ser narrada, em seguida eu já preparo as imagens, que aí na hora que eu for editar a gravação, eu já tenho as imagens prontas, eu só faço jogar no vídeo. Entendeu? Porque como eu nunca tive aula de edição, né? Nunca tive aula disso, então foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. Tudo na raça, né? Na raça, a gente vai desenvolvendo métodos para a gente ficar um pouco mais ágil. Agora, a gravação, por exemplo, como antigamente eu gravava um vídeo por vez, porque como eu falei, né, eu demorava muito para gravar, eu parava o vídeo, voltava. Hoje em dia, como eu gravo contínuo e eu já consigo fazer os roteiros mais rapidamente,
eu preparo, por exemplo, eu faço no mínimo 4 vídeos por mês só pro Tolkien Talk, fora o Guardião Católico, que é o meu segundo canal, né? Então, hoje em dia, eu tô com 8 vídeos por mês, no mínimo. Então, eu preparo, por exemplo, se eu tô no Tolkien Talk, eu preparo logo os 4 roteiros do mês, aí faço o roteiro todinho, faço essas partes onde vão ser narradas ou faladas, já preparo as imagens, deixo o roteiro já pronto só para eu gravar. Aí eu faço os 4 assim. E aí eu separo um dia onde eu vou gravar. Como eu falei, o apartamento que eu tô hoje é pequeno, então eu já falo logo para minha esposa, olha, hoje eu vou gravar. E aí ela já sabe que ela tem que se trancar aqui no quarto e sair o mínimo possível, que é para eu poder ficar tranquilo ali na minha gravação. E aí eu gravo esses 4 vídeos, assim, se não forem muito assuntos muito complexos, eu consigo gravar em, sei lá, 1h30 mais ou menos. Fora o tempo de montar, né? Porque eu tenho que montar ring light, tenho que colocar o computador na posição, microfone, câmera e tal. Então é 1h30, 2 horas de gravação. Aí com esses vídeos brutos, né? Eu já coloco nas pastinhas e tudo. Cada vídeo tem uma pasta própria onde eu já coloco as imagens editadas, as narrações e o vídeo gravado, o vídeo bruto, né? Que eu vou trabalhar em cima da edição. E aí nesse processo todo, ou seja, eu levei mais ou menos, digamos, 2 ou 3 dias para cada roteiro. São 4 roteiros. Aí já bota aí, no mínimo, 3 vezes 4, 12 dias, né? Eu acho, para fazer roteiro. Aí para gravar mais um dia, 13. E aí para editar, eu tô com um sistema mais rápido de edição, que agora eu começo a editar um vídeo, eu edito a parte gravada, já jogo as imagens, fica faltando só a narração. E aí eu faço os 4 vídeos num dia só, também se eu tiver um dia todo livre. É trabalhoso, não sei se vocês estão pegando aí. Fiquei até cansado, cara. Cara, é demais. Só que é como eu te falei, é uma rotina, né? Então eu consigo fazer assim, em 10 dias eu faço 10, 12 dias eu consigo fazer os 4 vídeos. Talvez 12 não, vamos botar aí 2 semanas, pronto. Em 2 semanas eu faço os 4 vídeos já prontos, já upados no YouTube já. Então, ou seja, em 14 dias eu matei um mês de trabalho já. Entendeu? E aí, por exemplo, eu já tô com o vídeo gravado até setembro. Os roteiros que eu tô trabalhando hoje são de outubro já. Porque eu consigo dar esse gás. Até porque hoje em dia eu tô de teletrabalho, né? Do meu trabalho. E aí eu consigo me organizar melhor. Não tem aquela coisa de ficar preso tendo que me deslocar para o meu local de trabalho, né? Eu faço tudo em casa. Então eu consigo me organizar e fazer até mais rápido esses vídeos. E aí, assim, às vezes eu preciso entrar no sábado, domingo, trabalhando, nem que seja assim umas 2 horinhas, 3, para poder dar uma adiantada. Especialmente quando eu tiro férias, porque quando eu saio de férias, geralmente eu viajo eu moro em São Luís, né? Mas minha família é de Fortaleza. E aí eu vou para Fortaleza e lá eu quero tirar férias, eu não quero nem pegar em vídeo e nada. E aí eu deixo tudo pronto. Se eu tirar assim uns 20 dias de férias, eu não vou poder gravar e editar naquele período. Pensando já no mês seguinte, né? Porque como eu gravo com antecedência, por exemplo, eu vou tirar férias agora em setembro, então os vídeos de outubro já tem que estar prontos antes de eu tirar férias, para não precisar pensar nisso durante as minhas férias. Então, assim, é tudo um planejamento, tudo no papel, entendeu? A gente tem uma planilha no Google lá com todos os apresentadores, que sou eu, o César, a Inês, o Felipe e às vezes o Alexandre também grava. A gente tem uma planilha do Google onde a gente já preenche assim, os vídeos daqui para os próximos 3 meses, talvez. Aí tem aquele Asana, né, que você faz organização de equipe e tal. A gente já preenche lá pro Paulinho, que é o irmão do Alexandre, fazer as thumbs dos vídeos. Então é tudo assim organizado. Nosso tempo assim é todo preenchido, né? Pra gente poder dar conta do recado. E às vezes até fica em cima da hora. O César, por exemplo, ele também ele tá de teletrabalho atualmente e tá mais pesado para ele. E aí às vezes ele entrega um vídeo faltando 1 ou 2 dias para o vídeo ir ao ar, né? É complicado, a gente tem que ser bem assim consciente do que a gente está fazendo, até porque a gente não gosta de furo, né? Ou até hoje a gente nunca furou, nunca ficou faltando vídeo, a gente sempre deu um jeito porque é compromisso nosso. Todo domingo, quarta, sexta, a gente tem que ter vídeo. Então
Um não conseguia, o outro dá um jeito de gravar um assunto menor ou fazer alguma coisa para tapar aquele buraco, mas tem que sair vídeo naquele dia, naquele horário. E aí cada um tem sua organização. A minha é desse jeito, metodicamente eu vou lá, faço os roteiros, tiro um dia só para gravar. E hoje em dia eu tô conseguindo editar os 4 vídeos em 2 dias, né? Agora é trabalho puxado. É mais ou menos assim umas 16 horas só para editar. Então é 8 horas num dia e 8 horas no outro. Que isso? E aí às vezes eu tô no dia todo de trabalho aqui, do meu trabalho real, né? E aí eu termino, só faço um lanche, como e já vou pro trabalho aqui do Tolkien Talk. E vai. Às vezes eu vou até 11 horas da noite. Hoje em dia, antigamente era pior, que eu ia até 1 ou 2 horas da manhã editando vídeo. Mas como eu tô aprendi a fazer melhor, mais rápido, e aí é mais ou menos isso. Essa semana passada foram umas 16 horas de trabalho para editar os 4 vídeos de setembro. Não, eu imaginei trabalhoso. Imaginei mesmo que era muito trabalho. Bom, alguém quer fazer mais uma pergunta sobre o canal? Não, acho que eu só queria fazer o PS aí, lá atrás quando ele falou do fórum de Valinor, né? Eu também, às vezes, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu acabo caindo lá. E, cara, pra ver a importância do mundo do Senhor dos Anéis, que foi o que ele falou, tipo, tem citação mesmo, como se fosse uma pesquisa de história que você faz. A gente que estuda história faz isso várias vezes, né? Tipo, o cara vai lá, pega aquela citação, coloca como se fosse realmente a fonte de um TCC, sabe? Aí daí gera toda a discussão, mas... Acho que a gente já pode passar para as perguntas mesmo do universo do Senhor dos Anéis e aí já começa a falar. Então vamos para as perguntas? Vou começar... Lembrando que as perguntas, assim, a gente pelo menos acha difíceis, né, claro. Então, tipo, se demorar, leva o seu tempo aí, entendeu? Que realmente Mas aí é que tá, até as perguntas simples, às vezes a resposta é complexa, né? Com certeza, mas tipo, a gente acha difícil, talvez você não saiba ir, talvez pra eles consultar também não tem problema. Mas vamos lá. A primeira, que é uma coisa que sempre me intrigou, apesar de eu sempre ter sido fã, eu sempre me perguntei isso. Eu primeiro vi os livros, né? Não, primeiro vi os filmes, vi os livros. Os filmes. Primeiro vi os filmes. E nos filmes pra mim não ficou claro de forma alguma. Depois eu li os livros e também não consegui... Assim, eu tive uma resposta, mas não de forma satisfatória. E mesmo conversando com meus amigos, a gente nunca consegue definir isso, né? Qual é o poder do Um Anel na prática? Por exemplo, e só pra dar uma contextualizada nessa pergunta, o que aconteceria caso o Frodo não conseguisse destruir o Anel? E de que forma, por exemplo, o Boromir, ele pensou em usar o anel, né, pra Gondor. Ele até falou, eu quero usar pra... A gente pode usar o poder dele contra ele mesmo, etc. Como ele iria usar o anel, entendeu? Na prática, o que aconteceria em relação ao poder do anel? E eu acho que a minha resposta vai ser decepcionante pra ti. Porque é o seguinte, o anel, pra que Sauron fez um anel, né? Pra dominar os povos, dominar as outras raças. E por isso ele fez ele ensinou a arte de fazer os anéis para os elfos, né? Eles fizeram. E a intenção dele era deixar os elfos usando aqueles anéis, os 7 e os 9. Ele não sabia dos 3. E aí, usando aquilo ali, ele ia pegar um anel e ia dominar os outros, né? Mas como, né? Como é que pode? Tolkien não explica, né? Tolkien não fala. Só que o que a gente sabe é o seguinte... Os 7 e os 9, eles foram feitos pelos elfos com a ciência do Sauron, né? O Sauron que ensinou a eles como fazer e provavelmente estava lá fiscalizando, orientando como fazer. Os 3 são diferentes. Os 3, eles não foram feitos com o Sauron sabendo, eles foram feitos em segredo, né? Só que o problema deles é que, como eles foram feitos com a técnica ensinada pelo Sauron, quando um anel foi destruído, eles também perderam poder. Era como se fosse assim, não, o Sauron não participou aqui, mas só que tem uma ligação, né? Então, tá ligado com eles. Tanto é que tem uma fala da Galadriel, quando ela tá conversando com o Frodo lá no Espelho de Galadriel, naquele capítulo, ela fala que mesmo que eles tenham sucesso,
é o fim deles ali na Terra-média, o fim dos elfos. Por quê? Porque o sucesso do Frodo é destruir um anel. Com a destruição do anel, os 3 anéis élficos, né, que era o dela, o do Elrond e o do Gandalf, eles vão perder o poder. E qual é um dos poderes que eles têm, né, os 3? É a preservação. Por isso que Valfenda, ela praticamente parou no tempo, né? Até quando a sociedade passa por lá, eles não vêem o tempo passar. Até no Hobbit também, eles não viram o tempo passar muito lá, né? No Thorin e companhia. Porque a impressão que você tinha é que o tempo parou ali, ele preservava da decadência do tempo. Lothlórien é a mesma coisa. Quando eles estão entrando lá, o Frodo, o Sam comenta com o Frodo que parecia haver uma magia naquele local e tal, e parece que eles até perdem a noção do tempo, porque os 3 anéis, eles tinham esse poder de preservação. Por isso que a Galadriel fala que se um anel fosse destruído, ela ia perder o poder do anel dela e Lothlórien ia decair, assim como o restante da Terra-média. E os elfos, eles... aí é mais complicado de eu explicar, né? Mas eu vou tentar resumir. Os elfos, eles eram imortais, só que o espírito deles queimava numa intensidade diferente dos seus corpos. Então, aqueles elfos que fossem ficar na Terra-média, eles chegariam lá na frente, depois de várias eras, eles iam perder o corpo físico, eles iam ficar só uma forma espiritual. Isso aí tem escrito no Tolkien falando sobre isso. Então, por que eles iam para Valinor? Porque lá foi uma terra consagrada pelos Valar. E lá eles não sentiam essa passagem do tempo. Por isso que os elfos vão para lá, né? Conforme a Terra-média vai decaindo, os elfos vão todos navegar para o oeste, para Valinor, porque lá não acontecia isso. Lá eles conseguiam o corpo e o espírito deles se manterem intactos até o fim do mundo, que era o destino deles. E na Terra-média não ia acontecer isso. Então, por isso que a Galadriel fala para o Frodo naquele momento que se eles tiverem sucesso e um anel for destruído, né? Ou seja, explicando o que ela quis dizer, o anel dela vai perder a força, vai perder o poder, Lothlórien vai acabar decaindo, e aí ela vai ter que ir realmente pro oeste. Então, um dos poderes dos anéis, pelo menos dos 3, e do um anel era esse, era de preservação. Quer dizer, dos 3, né? Aí já indo pro um anel, ele foi feito para dominação. Então, como é que ele seria utilizado? Isso aí, o mecanismo, como é que ele funcionava, o Tolkien não explicou. Só que a gente pode ver os resultados que a utilização dele causou. Por exemplo, Sauron, quando foi para Númenor, ele levou um anel. Muita gente não sabe, mas ele levou. Isso aí está nas cartas do Tolkien. Então, o que aconteceu em Númenor? Simplesmente, apesar de que eles já vinham de uma certa decadência, uma queda, porque eles já vinham ansiando por uma vida eterna. Mas quando Sauron foi para lá, aí foi que a coisa piorou de vez. Eles simplesmente cortaram qualquer deferência que eles tivessem aos Valar, cortaram a amizade com os elfos, passaram a cultuar Melkor. E como é que Sauron conseguiu isso, já que Sauron estava disfarçado, né? Foi com um anel. Então, Sauron estava com um anel e ele conseguiu o quê? Dominar praticamente toda Númenor, né? Só um pequeno número de pessoas que não se deixou levar, que são os fiéis, né? Dos quais saíram Elendil, Isildur e Anarion. Mas a maioria, tanto é que Númenor teve que ser destruída, né? O próprio Eru Ilúvatar fez fender lá o oceano e aí ele caiu dentro da terra, porque Sauron conseguiu dominar as mentes deles. Então, era essa dominação, só que não era fácil, não era só você pegar um anel e dizer agora eu vou dominar todos vocês. Não era assim que acontecia, senão o Gollum teria dominado a Terra-média. Ele ficou uns 500 anos com o anel, né? Por quê? Porque você tem que saber como funciona. E para você saber, provavelmente, você tem que ser um sábio. Ou seja, você tem que conhecer profundamente as tradições de Arda. Por que eu digo isso? Porque o próprio Isildur, ele não sabia usar um anel. Quando ele coloca um anel no dedo, ele queima a mão dele e ele fala: a minha mão chamuscou e eu acho que eu nunca vou esquecer essa dor. Essa dor nunca vai passar. Entendeu? E aí, o que ele faz? Ele recolhe um anel, ele fica, depois que ele pega um anel ali naquela cena que aparece no filme, que foi um pouco diferente, mas naquela cena ele ficou 2 anos com um anel e ele não usou mais. Ele guardou numa caixinha de ouro e colocou no pescoço, numa corrente.
Por quê? Porque ele lembrava daquela dor. Embora depois o anel tenha ficado mais frio, diminuído de tamanho, mas ele não soube como usar um anel. Até porque se ele tivesse aprendido, ele não tinha morrido do jeito que ele morreu. Porque ele morreu, foi caçado por uns orcs, né, quando ele estava viajando para o Reino do Norte. Os orcs fizeram uma emboscada, e aí se ele soubesse usar um anel, ele tinha colocado o dedo e tinha dito, não vão me atacar, né? Eu tô dominando vocês aqui, mas ele não conseguiu fazer isso. Então, para você dominar um anel, realmente eu acho que você tinha que ser um sábio. Era um Gandalf, era uma Galadriel, um Elrond, entendeu? Tinha que ser esse tipo de personagem. E com relação ao Boromir, se nem o Isildur sabia usar um anel, muito menos o Boromir. Até porque, olha o detalhe, o Boromir não sabia nem que o Isildur tinha pego um anel. Tem uma cena, tem uma parte lá do Conselho de Elrond que ele fala, ele só sabia que do um anel, mas aí quando falam assim, e Isildur tomou um anel e tal, e levou para si, aí o Boromir fala, então quer dizer que foi isso que aconteceu com o anel, essa história se perdeu no Reino do Sul e tal, então quer dizer, era uma tradição perdida. E alguém fala lá no conselho, essa notícia só chegou aqui para o norte e tal. Então, quer dizer, tudo que envolve ali o anel, a utilização, são coisas muito obscuras. Não era qualquer um que ia saber utilizar. Então, o Boromir, ele acreditava o quê? Que ele ia poder usar aquilo ali, mas provavelmente ele não ia conseguir. Não ia conseguir fazer nada. Mas o plano dele era o quê? Era usar realmente um anel para comandar aquelas tropas, aquelas forças todas, o máximo que ele pudesse, e utilizar em guerra mesmo contra o Sauron. É isso que ele fala, que dá a entender pelas passagens lá onde ele aparece nos diálogos, né? Ele queria usar um anel para construir uns grandes exércitos e na porrada mesmo, digamos assim, destruir o Sauron. Mas ele não tinha noção, ele não sabia como é que ele ia usar um anel. Isso aí com certeza ele não sabia. E aí, fiquei até com uma dúvida, que era meio que algo que eu já pensava assim, porque parece que o Gandalf e a Galadriel, eles têm muito medo de até segurar o anel, né? E aí, então, é meio que por isso, né? Quanto mais sábia, mais desenvolvida a pessoa, maior o risco, né? Por que que a Providência, o Gandalf, escolheram justamente quer dizer, o Gandalf não escolheu, mas ele colocou um Hobbit no caminho do Anel, né? Que foi depois foi o Frodo. Porque essa era uma espécie, até o Tolkien fala nas cartas, que os Hobbits eram pequenos para demonstrar pessoas simples que não tinham ambições de dominação, né? Coisas maiores e tal. Então, por que só o Frodo poderia carregar um anel? Porque ele era uma pessoa sem ambição, sem querer dominar ninguém. Ele era a pessoa que podia levar um anel até Mordor sem querer usar o anel para dominar os outros. Agora imagina um Elrond levando um anel. Ele ia ficar pensando o quê? Nossa, mas eu com essa arma aqui, quem sabe se eu não vou poder dominar os outros, quer dizer, não dominar pelo mal, mas dominar pelo bem, e assim fazer com que os inimigos não me derrotem, não queiram me matar e tudo. Só que o anel foi feito para o mal, ele foi feito pelo maior inimigo de todos. Então, uma hora ou outra, aquilo ali que aparentemente seria um bem, acabaria destoando para o mal. Por isso que Tolkien fala nas cartas que o Gandalf, se ele utilizasse um anel, ele ia ser pior do que o Sauron. Ele ia ser um tirano farisaico e tudo mais. Por quê? Porque ele ia usar aquele um anel pretendendo fazer algo bom, mas acabaria deturpando tudo. Então ia ser pior ainda, né? Então é por isso que um anel, ele para dominá-lo tinha que ser um sábio, e isso era mais perigoso, né? Um anel na mão do sábio, que sabe mexer com aquilo ali, como é que utiliza aquele instrumento, seria muito pior para todos. O Gandalf, ele até segura um anel na mão, só que é no momento que, na sombra da capítulo A Sombra do Passado, ele joga um anel até o momento que ele joga um anel na lareira, né? Para mostrar pro Frodo que ele não ia acontecer nada com o anel. E naquele momento ele pega o anel com os dedos. Mas porque naquele momento ele estava só conversando, contando uma história e tal. Não era um momento que nem foi depois, quando o Frodo oferece o anel para Galadriel, né? Ele diz, toma aqui para você e tal. E ela diz, não posso pegar e tal. É um desafio e eu venci agora esse desafio e tal, não sei o quê. Então é isso, eles tinham consciência do que eles poderiam fazer com o anel. Né? E como eles eram sábios e mestres na tradição e não destoaram do caminho, como é o caso de Saruman,
eles preferiram nem tocar no anel, que é para não ter aquela tentação de cair naquela vontade de dominar os outros, né? Aham. Puxando já umas coisas que você falou, qual era o objetivo do Sauron? E além disso, duas perguntas em uma. O Sauron, ele queria, né, já no Senhor dos Anéis, né, recuperar o anel que foi cortado da mão dele. Obviamente, a partir daí ele ter o poder dele de volta, certo? Mas a partir do momento que ele recuperasse todo o poder dele, o que ele queria? Ele queria escravizar todos os povos? Ele queria destruir toda a criação? Tipo assim, qual era o objetivo dele? Era a ordem. Ele queria a ordem. Só que é uma ordem do jeito dele. Entendeu? Realmente dominando todos para fazer aquilo que ele queria. Ele não queria, não é tipo esses vilões de cinema que dizem, eu quero destruir tudo, né? Thanos, né? Vou destruir o universo. Ele não queria destruir, ele queria ordenar. Só que era uma ordem contrária aos desígnios de Eru e Ilúvatar. Era a mesma coisa do Melkor. O Melkor, ele quis entrar em Arda justamente para dominar os filhos de Ilúvatar. E ter controle de tudo, né? Para que todos servissem ele. Então o Sauron era isso. Na Terceira Era, inclusive, o Sauron era visto pelos servidores dele como um faraó, que era aquele rei deus, né? Era uma entidade divina e majestosa. Eles viam o Sauron assim. E era isso que Sauron queria para toda a Terra-média. Ele queria sentar naquele trono dele e que todo mundo fizesse a vontade dele e o mundo fosse ordenado do jeito que ele quisesse. Era isso que ele queria. Isso aí então seria um paralelo de liberdades individuais e uma espécie de autoritarismo, né? Só que Exatamente, era um regime autoritário, né? Ele queria instituir isso aí. E durante os Seus Anéis ele até falam algumas coisas de povos livres, né? Então sempre é povos livres e tal. É o oposto do Aragorn, né? O Aragorn, ele é o modelo ideal de rei de poder imperial pro Tolkien, né? Ele é aquele rei justo que segue a tradição, né? Ele conhece a tradição e segue, não desvirtua, e ele deixa aqueles subordinados dele livres. Todos eles deviam alguma obediência a ele, mas ele não ficava se intrometendo em tudo, né? Tinha feudos, tinha príncipes, tinha outros reinos que se submetiam a ele, mas de forma livre. Ele só meio que controlava tudo assim, para que tudo andasse conforme a ordem natural, né? Digamos assim. Diferente do Sauron. E aí, aproveitando, né, essa deixa do Aragorn, que era a pergunta que a gente ia fazer, a gente vê, por exemplo, que o Frodo e os outros hobbits, eles duvidam um pouco da linhagem do Aragorn, né? Mas outras pessoas, mesmo vendo ele pela primeira vez, não duvidam que ele é realmente o descendente do rei e tudo mais. E a gente queria saber como as pessoas simplesmente confiavam que ele era de fato quem ele dizia ser. Porque passaram milhares de anos, né? Desde do último rei, né? Ele viu o seguinte, ele não queria assumir antes da hora. Ele tinha consciência disso, né? O Aragorn. Tanto é que tem um momento lá, se eu não me engano, é depois da Batalha dos Campos do Pelennor, que eles dizem, agora você tem que entrar na cidade e tal, não sei o que. E ele fala, não, eu não vou entrar agora, eu só vou entrar quando for como rei, eu só vou entrar quando for realmente merecedor, aclamado como rei e tal. Então, assim, ele vem, aquela imagem do miserável, né? Todo surrado, aquela roupa suja e tal. E ele tem até que convencer os hobbits a serem amigos dele, né? Ele meio que fala assim, vocês deixam acompanhar vocês e tal, nessa viagem e tal. E aí os hobbits, tá, vamos lá e tal. Então ele tem que crescer durante a história, realmente é uma jornada de crescimento. E aí, quando é que as pessoas começam a acreditar que ele é rei? Pelo menos em Minas Tirith. É quando ele age como curador. Porque é restaurador, é a imagem de um rei medieval que antigamente que seria um restaurador da ordem e tudo. E uma das características é essa capacidade de cura que se manifesta na história. Quando ele vai nas casas de cura, e aí ele pega uma simples erva, né, uma simples plantinha, que era a Ácilas, a folha do rei, e consegue curar as pessoas. E aí as pessoas começam a despertar. Olha, realmente esse cara aí, ele tem uma coisa diferente. E principalmente os mais antigos, né, que conheciam as lendas antigas e tal, despertam para isso aí. É só a partir desse momento da cura, o rei como um curador, que começa a vir a aflorar a realeza do Aragorn. E aí ele começa a assumir o papel mesmo, e aí até que
que assume inteiramente, né? E rapidinho, isso aí, cara, é muito falado em Idade Média, esse poder do rei como curador, etc. E, cara, quanto mais eu vejo sobre Idade Média, sobre povos nórdicos, até o idioma islandês, que é uma curiosidade que eu tenho muito, tipo, eu vejo como o Tolkien é fascinante esse mundo que ele criou, sempre demais, coisa e um perfeccionismo gigantesco, cara. Genial. O ideal de governo para ele era justamente esse rei medieval, né? Esse que teria sido imbuído pela autoridade divina, né? Porque assim, Tolkien como católico acreditava que todas as autoridades vinham de Deus, né? Embora hoje em dia as autoridades sejam altamente desviadas do intuito, mas pelo menos os reis venerados lá na Idade Média tinham isso, né? É um poder, ele não é que ele fosse um poder divino, mas é um representante de Deus na Terra, então ele tem que agir conforme a lei natural, pelo bem dos seus súditos, não pode ser um tirano, né? Ele tem que fazer pelo bem do seu reino. Então esse era o modelo que o Tolkien queria, uma monarquia, tanto é que ele fala, uma monarquia não constitucional, ou seja, não tinha nem constituição, era uma monarquia realmente para fazer valer a ordem natural, o direito natural das pessoas. Era esse o ideal do Tolkien, e ele coloca tudo isso no Aragorn. Não sei se tem alguma coisa escrita sobre isso do Tolkien, né? Mas como ele viveu aquele momento da Primeira Guerra Mundial, né? E da Segunda também, né? Ele viu a transformação do mundo, né? Um mundo do passado, que teve uma ruptura total na Primeira Guerra, ou quase total, né? Pro mundo que a gente vive hoje, né? E talvez isso tenha inspirado, né, como posso dizer, como se fosse uma saudade do passado na própria história, né? E ele se definia como reacionário, né? Mas que reacionário seria esse? Esse medievalista. Ele amava a Idade Média, né? A fase áurea e tal. Ele queria essa volta para o passado, mas ele sabia que nunca ia voltar, né? Era só assim um sentimento mesmo de saudade que ele não viveu para fazer o Neymar, né? Mas era mais ou menos isso. Ele se colocava como reacionário, era isso, era querendo aquela fase áurea, né, do passado, da igreja e tudo, aquele período mais marcante aí da Idade Média. E assim, a gente vê muito que os valores, né, católicos do Tolkien, eles estão realmente presentes no Senhor dos Anéis, né? Mas de uma forma não tão direta quanto, por exemplo, nas Crônicas de Nárnia, né? Que é realmente uma referência direta. E a gente até se perguntou um pouco isso, porque é uma constante na Terra-média essa tentação através de objetos preciosos. Então o Silmarillion tem as Silmarils e o Fëanor, e aí no Hobbit tem aquela joia dos anões e... Pedra Arca. Isso. E no Senhor dos Anéis tem todos os anéis, né? Que tem um anel e tem o Nazgûl. E eu queria saber, né, da sua opinião, por que você vê que essa questão da tentação e através até mesmo de objetos físicos, por que ela é tão constante? Se ela é influência só do cristianismo ou de alguma experiência pessoal do Tolkien ou alguma outra coisa? Eu não vejo nem muito esse aspecto ligado especificamente ao cristianismo, né? Só abordando um pouco essa questão, o Tolkien fez questão de não colocar nada de religião na Terra-média justamente por isso, porque ele não queria que as pessoas fossem ler a obra e vissem ali o catolicismo. O que ele admitiu foi que a simbologia, ou seja, qualquer coisa de símbolo que você veja ali, os significados realmente são cristãos e são católicos. Só que você pode ler a obra sem querer saber desses símbolos. Então, por isso que lá você não tem padre, você não tem sacerdote, você não tem templos, né? Você não tem cultos. Por quê? Porque ele não queria isso. Ele não queria que a pessoa lesse aquilo ali e dissesse, aquele quer dizer que tem que ter uma missa, tem que ter... Não. Ele quer que você entenda através dos símbolos. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que um anel é um símbolo do pecado. Então, assim como o Frodo seria uma das representações de Cristo, ele não representa Cristo sozinho, ele representa um aspecto de Cristo. O quê? Aquele que carrega o pecado, que a gente pode fazer um paralelo com o Calvário, né? Jesus carregou a cruz até lá em cima e tal, fez aquele sacrifício. Frodo também fez seu sacrifício, carregando o pecado, assim como Jesus carregou o pecado de toda a humanidade, né? Os pecados.
Frodo carregou um anel, que é uma representação simbólica do pecado, e teve que destruir lá no Monte da Perdição. Então são símbolos. Você pode ler a obra sem pegar esses símbolos, né? Agora, como eu estou com um canal especificamente falando sobre isso, eu tenho que dizer, quem lê a obra sem querer procurar esses símbolos está perdendo uma grande parte, né, do que o autor quis passar. Mas você pode ler perfeitamente sem isso. Tanto é que ele agrada a todos os públicos, né? Pessoas de várias religiões, pessoas sem religião, de vários espectros políticos conseguem apreciar a obra. Por isso, porque ela é universal, né? Mas quando você vai estudar a fundo, você vê que a simbologia é toda cristã e católica, como ele falou. Agora, quanto a esses objetos, a questão do anel, eu já falei, né? Eu vejo isso, e outros estudiosos também, como uma representação simbólica do pecado. Que é o Frodo como herói, ele tem que pegar aquilo, se martirizar no caminho, né? Sofrer, e através daquele sofrimento ele vai expurgar o mundo daquele pecado, que é justamente isso. O Frodo, ele é tão parecido com Jesus, a trajetória, que ele teve que carregar aquele sofrimento todo até o final, e através do sofrimento do Frodo, a Terra-média foi salva. Assim como para quem é católico, acredita que o sofrimento de Cristo, né, a morte e tudo, salvou a humanidade. Então, quer dizer, é um paralelo quase que perfeito. Então, o anel tem isso. A Pedra Arken, eu nem vejo ela com tanto simbolismo assim de ambição, porque ela se restringe praticamente ao Thorin, né? Só o Thorin que tem aquilo lá. O filme mostrou um pouco diferente, se eu me lembro bem, é praticamente como se outras pessoas fossem ter ambição na Pedra Arken, mas não tem, é só o Thorin. Agora o tesouro é diferente, o tesouro do Smaug, né? O tesouro da montanha, aí sim, várias pessoas queriam ter aquilo. E aí tem a questão da doença do dragão, daquela ambição, né? Que também cega o Thorin, e no final ele se arrepende daquilo, pede até desculpa pro Bilbo. Mas eu vejo mais essa questão dos objetos e artefatos como influência da literatura medieval mesmo, que já tinha essa coisa, né, de tesouros, né? Você pega lá no Beowulf, tinha aquele tesouro que era guardado pelo dragão também. Então Tolkien escrevendo uma história medieval, praticamente. Eu vejo mais nesse aspecto. Mas simbolicamente é possível de N interpretações, né? Você pode pegar várias. Sim, e eu até pensei, né, enquanto você falava do paralelo de Cristo e Frodo, porque realmente o Frodo, depois de salvar a humanidade, ele foi para Valinor, né? Seria uma ascensão aos céus, né? Que Jesus acabou fazendo. Exato. Depois, né? Os três personagens, né? Os três que representam assim, algum aspecto de Jesus, que são Frodo, Gandalf e Aragorn, praticamente os três morrem. Como? O Frodo, ele recebe o ferimento, dois, né, na verdade, que é o do Rei Bruxo e depois o da Laracna, né? Tanto é que o Sam pensa que ele tá morto. Mas mesmo vivo, ele não consegue mais viver na Terra-média, porque aquele ferimento doía demais, todo ano, né? Ele não é a mesma pessoa, ele não consegue mais ser feliz no condado, então ele meio que morreu pro mundo. Então ele foi embora pra Valinor. O Gandalf, ele se morre literalmente, né? Ele morre, ressuscita e volta pra Terra-média. E o Aragorn morre em que sentido? Quando ele tem que ir para Sendas dos Mortos. Ele vai como Jesus foi para Mansões dos Mortos, né? Foi lá. O Aragorn também foi. Ele foi para Sendas dos Mortos, vai embaixo da terra. Quer dizer, simbolicamente é muito parecido. É como se ele morresse e depois ele voltasse. Então, quer dizer, os três personagens, durante a jornada, eles tanto crescem como pessoas, como eles morrem, né? É tão difícil que eles têm que morrer e para dar continuidade à busca, né? A destruição do pecado. Sobre Valinor, ela é uma, como posso dizer, uma parte física de Arda, da Terra-média, não é o continente deles, né? Sim. Ou é um plano espiritual? Até a Segunda Era físico, né? Era físico. Depois, o mundo arredondou e precisou ter a rota plana para chegar lá. Mas não é dito que isso é plano espiritual. Eu vejo assim, que é físico ainda, só que né, como se fosse uma outra dimensão. Porque quem tentava chegar lá não conseguia. Tinha aqueles mares que confundiam os navios e tudo. Então, é como se fosse físico, mas é noutra dimensão. Não sei se essa é a explicação correta, mas eu vejo assim, até porque o Frodo, quando ele foi para lá,
assim como o Gimli, né? O Gandalf e a Galadriel, eles não foram espiritualmente, eles foram com o corpo, né? E até os elfos que moravam lá também tinham corpos e tudo, era coisa material. Então, Valinor continuou sendo material, embora tivesse saído desse plano, né? É como se fosse uma outra dimensão mesmo. E também acabei de pensar aqui, né, que a doutrina cristã acredita na ressurreição dos corpos, né? Então também tem esse elemento material, né, na eternidade, digamos assim, né? E você falou, né, daquele livro das cartas de Tolkien. Eu cheguei a ler esse livro e tinha uma questão lá que o padre tinha perguntado pro Tolkien que eu li, mas eu não entendi muito bem. Que era o seguinte, a gente sabe, né, que os orcs e os trolls e esses outros seres, eles eram fiéis a Sauron e Saruman, e eles tinham aquelas atitudes perversas e tudo mais. Mas mesmo eu vendo a explicação do Tolkien, não ficou muito claro se esses seres, eles eram naturalmente maus ou se eles escolhiam de alguma forma exercer aquela maldade, entendeu? Naturalmente maus eles não eram. Isso aí é uma discussão que o próprio Tolkien bateu cabeça demais. Tem pelo menos assim, uns 4 textos que ele escreveu sobre isso, porque nem ele conseguia chegar a alguma solução. Mas assim, resumindo, né? Eles foram deturpações, porque como Melkor, que foi quem criou, entre aspas, os orcs, ele não tinha o poder de criar, o que ele criasse seria assim como se fossem marionetes. Porque a mesma coisa com o Auler, quando criou os anões, né? Os anãos, que eles... Eru Ilúvatar, quando está conversando com ele lá no Silmarillion, fala, quando ele vai destruir eles com o martelo, fala assim, você não viu que agora eles tentaram fugir de você? É porque naquele momento Eru conferiu alma para eles, né? Ou seja, o fogo secreto. Com o fogo secreto deu alma para os anãos. Porque até então, se eles fossem criar alguma coisa, o Melkor, o Auler, algum ser, esse ser seria nada mais nada menos do que uma marionete. Ele só ia fazer alguma coisa, algum movimento, enquanto a vontade do mestre estivesse voltada para eles. Agora, para conferir a vida real, com a alma e tudo, só mesmo Eru Ilúvatar. Então, no caso dos orcs, eles não eram essas marionetes, porque em determinados momentos eles tinham vontade própria. Quando eles não... Por exemplo, quando o Morgoth não estava com a vontade dele direcionada aos orcs, os orcs se revoltavam, se rebelavam, criticavam, entendeu? Então, como é que pode ser isso? Eles eram deturpações de algo pré-existente. Mas esse algo pré-existente era algo bom, porque tinha sido criado por Eru Ilúvatar. Entendeu? Que no caso eram os orcs, eram os homens e os elfos. Teve orcs que eram deturpações de homens, teve orcs que eram deturpações de elfos, e tinha até os grandes orcs que eram Maia, né? Aqueles espíritos angelicais que tomaram a forma de grandes orcs. Aí esses aí são casos separados, porque eles eram espíritos que assumiam formas, né? Formas de orcs. Mas no caso dos orcs lá criados por Melkor, eles eram deturpações dos filhos de Ilúvatar. E por isso eles foram criados, como eles eram criados como homens e elfos, eles eram criados para o bem. Só que eles foram deturpados. Então tem esse aspecto. Eles não eram completamente maus, porque Tolkien não acreditava no mal absoluto. Ele fala noutra carta, ele fala isso. Então nem o Sauron era a representação do mal absoluto. Ele disse porque isso era uma coisa nula, uma coisa que não dava para existir. Então no caso dos orcs, o problema deles é o seguinte, porque o Melkor e depois o Sauron mantinha eles numa escravidão de medo tão forte, mas tão forte, que eles praticamente não tinham vontade própria. Então mesmo longe dos senhores e tal, do seu sombrio, o primeiro e depois do segundo, eles tinham aquele medo e eles acabavam sempre fazendo mal. E eles eram uma raça realmente odiosa, né, e tudo. Só que, como tem essa fagulha de bem, já que no passado distante eles foram criados, eles foram deturpações de homens e de elfos, eles não podiam ser tratados pelos elfos, por exemplo, como eles tratariam os elfos. Então, isso aí tem escrito do Tolkien também. Então, por exemplo, se um orc fosse preso, fosse feito prisioneiro, e quisesse piedade, clemência, o elfo era obrigado a dar clemência para ele, ou seja, não podia matá-lo, né? Ele era um prisioneiro de guerra. Embora nem sempre, durante as guerras, isso tenha acontecido. Os elfos não tenham preservado as vidas deles. Mas, de acordo com a lei natural lá da Terra-média, tinha que ser garantido isso aos orcs. Por quê? Justamente por isso. Porque alguma coisa
assim, de chance de redenção eles ainda tinham. Eles não eram, assim, mal absoluto. Embora, claro, não se tenha caso de algum orc que tenha virado do bem. Isso aí não tem. Porque, imagina aí, são várias gerações criadas e procriadas ali para fazer o mal, né? Aquela dominação e tudo. Então era uma coisa que praticamente era impossível, mas não era. Tinha alguma chance de acontecer. Sim. Vou mudar um pouco aqui de assunto, que essa é uma curiosidade que eu sempre tive e que eu já até cheguei a pesquisar um pouco, mas a resposta que eu tive não foi satisfatória. É o seguinte, eita, tomara que aqui seja, né? Até agora tá tudo sendo, você tá respondendo até pergunta que a gente não fez, né? Tipo, tá indo não muito... que seja ruim, né? Não, tá muito bom. Então, o que aconteceu com os anãos e com os elfos no Senhor dos Anéis? Porque, por exemplo, a gente vê uma presença muito grande dos anãos no Hobbit, mas enquanto isso no Senhor dos Anéis a gente vê ali o Gimli, mas não existe um exército anão pra ajudar, né? Ninguém aparece né, naquela guerra. E tem os anões de Erebor e de outras localidades, eles não apareceram. Seria isso, tipo, existem poucos anões na Terra-média, e ao mesmo tempo os elfos, o que aconteceu com eles? Que na Guerra da Segunda Era eles são muito participativos junto com os homens, mas na Guerra do Anel ali da Terceira Era eles também não tem muita participação. Pela parte dos elfos, seriam que eles já estavam partindo para Valinor e também, consequentemente, existiam poucos na Terra-média? Primeiro tem esse aspecto, né? Porque a Terceira Era já é o finalzinho da Era dos Elfos, então realmente a maioria deles já tinha ido embora. Poucos ainda restavam aqui, tanto é que a gente conta nos dedos os reinos, né? Só tinha ali Lothlórien, o reino da Floresta das Trevas, alguns que moravam em Valfenda, e tinha, acho que alguns poucos ali no porto de Ezelond, ali, que é no sul de Gondor. Então eram poucos já tinham poucos elfos. Os anãos, então, nem se fala. Praticamente só tinha na Montanha Solitária, né? E nas Montanhas Azuis. Mas não é nem só isso, é porque durante o Senhor dos Anéis, assim como toda guerra, não existe só uma batalha num local só. Então, os elfos e os anãos, a gente fala anãos de acordo com a nova tradução, né? Os elfos e os anãos, eles estavam lutando as suas próprias batalhas. Então, Erebor, a Montanha Solitária, também foi atacada pelas forças do Sauron. Se eu não me engano, foi pelos orientais, né? Que hoje são, pela nova tradução, são os lestenses. Eles foram atacados, tanto é que lá nessa batalha, a Batalha de Vale, que se chamou, ali lutaram os homens de Vale, que era aquela cidade dos homens que foi reconstruída depois dos acontecimentos do Hobbit. Eles se uniram, era o neto do Bard, né? Se uniu ao Dain Pé de Ferro, e eles defenderam ali o Portão da Montanha. E nessa batalha, o Dain morreu. Então, quer dizer, os anãos estavam lutando sua própria batalha lá em cima, lá no norte. Os elfos também, praticamente o Lothlórien foi atacada, se eu não me engano, 3 vezes pelas forças de Dol Guldur. Então eles tiveram que se defender também. Então não tinha como eles ficarem mandando aquelas forças que eles mandavam no passado. Por isso até que os fãs mais antigos, quando chegou o filme das Duas Torres, acharam péssimo aquele exército de elfos que apareceu no Abismo de Hel. Porque não era para ter elfo ali, até porque os elfos estavam lutando a sua própria batalha também na floresta. E se eu não me engano, se eu me lembro bem, os elfos do Thranduil, da Floresta das Trevas, que hoje é Treva Mata, também lutaram ali ajudando Lothlórien. Então, quer dizer, os elfos estavam lutando suas próprias batalhas. Lá em Minas Tirith tinha que ficar realmente a cargo dos homens, de Rohan e de Gondor. Não tinha como ter a ajuda dos outros. Acabou que foi uma guerra dos homens mesmo, né? E foi Exato. a nossa resposta. Porque a guerra foi uma guerra geral, só que localizada, né? Os homens em Gondor, os elfos na floresta e os anãos na Montanha Solitária, cada um lutando em diversas frentes. Eu acabei, nos filmes, né, eu tô começando a ler os livros agora, que eu dei muito mole, deveria ter feito isso antes, eu li só o Hobbit. Mas eu acabei sentindo muita falta porque os anãos são, acho que junto com os hobbits, disputam ali a minha raça preferida, né? Então acho que, assim, fez muita falta pra mim. Mas vamos lá pro finalzinho aí, a gente vai fazer umas perguntas que são mais rápidas. Pra fechar, por causa do horário, né?
eu queria te perguntar qual é o seu personagem favorito e por quê. Eu tenho um chute, né? Mas depois vamos ver se eu vou me surpreender. E o que fazer pra... Como você indica pra alguém que quer ser mais do que um simples fã que vê os filmes ou até lê os livros pra se tornar mesmo um estudioso, qual caminho seguir, etc. Dá o seu chute, pô. O meu chute é o Aragorn. Não tem como fugir do Aragorn, né? Pra mim, realmente, o Aragorn, ele assim como pro Tolkien, ele representa o ideal de rei, pra mim, ele representa o ideal de ser humano, né? Que a gente tem que perseguir, ou seja, uma pessoa humilde, mas que sabe do seu valor, ele sabe a função dele no mundo, né? E ele sempre atua pelo bem dos outros. Esse é o Aragorn, né? Tudo que ele faz, aquela trajetória toda dele, desde a juventude, foi para ajudar os outros. Tanto é que ele assumiu como o chefe dos Dúnedain, ele foi para Gondor e Rohan na juventude e lutou naqueles exércitos anonimamente, né? Tudo para aprender, para ajudar os outros. E até o ápice dele, que foi como o retorno do rei, né? Então o Aragorn realmente, para mim, é o exemplo. Agora eu gosto muito do Gandalf também, porque eu acho que todo mundo gosta do Gandalf, né? Não tem como fugir disso. O Gandalf, ele costura tudo, né? Ele faz amarra os povos, ele vai de um lado para o outro, convocando as pessoas. Até gravei um vídeo pro meu outro canal, Guardião Católico, porque o Gandalf, ele é um representante da virtude da esperança. O Gandalf ali, quando ele chega, ele leva esperança para todo mundo, né? Várias falas lá do Senhor dos Anéis remetem a isso. Tanto é que um dos piores momentos para a sociedade é quando o Gandalf morre. Quer dizer, eles não sabiam que ele tinha morrido, mas quando eles perdem o Gandalf, né, que ele cai lá no abismo em Moria, ali a sociedade fica praticamente destruída. E aí só quem para reanimar os corações deles, o Aragorn, né, que depois do Gandalf seria o mais sábio ali da sociedade. Então o Gandalf, ele representa essa costura, representa a providência divina que ele mesmo se coloca, né? Eu sou a chama de Arnor e tudo. Quer dizer, ele sabe a importância que ele tem. Agora, fora esses dois que são imbatíveis, eu sempre gostei assim, de alguns personagens mais obscuros. Como o Círdan, eu gosto muito dele porque ele aparece pouco, mas ele aparece em toda a história. No Silmarillion, às vezes, quando um determinado reino está se acabando, aí aparece lá o Círdan com os marinheiros dele e salvam ali um pessoal, ou salvam um certo rei, entendeu? Então o Círdan, eu gosto dessas aparições dele, e é um personagem meio misterioso. Ninguém sabe se ele é praticamente, na Terceira Era, ele é o elfo mais velho ali da Terra-média. Mas ninguém sabe se ele foi um daqueles que despertaram, os primeiros que despertaram lá atrás, né? No lago de Cuiviene, não sabe se ele foi da primeira geração ou se ele é da segunda. E ele é um elfo diferente, né? Que ele tem barba, e ele tem um rosto velho. Isso está lá no Senhor dos Anéis. E por quê? Porque ele já estava lá no terceiro ciclo de vida dele. Que os elfos têm barba, as pessoas pensam que não tem, mas quando eles estão bem velhos, eles têm. Então eu gosto do Círdan por causa disso. E de outros personagens também que aparecem pouco, porque a gente fica com aquela curiosidade de querer saber mais, né? Tipo o Gil-galad, também, que foi o último alto rei dos Noldor. Eu também tinha mais curiosidade de saber outras guerras que ele participou, como é que ele governou o reino de Lindon e tudo, e a gente não tem. Então um gostar do personagem pela curiosidade que ele causa, né? De você querer saber mais. Então acho que são mais ou menos esses 4 aí, né? Aragorn, Gandalf, o Círdan e o Gil-galad. E é o que fazer pra estudar Tolkien. Ah, tá. Cara, não tem pra onde correr. É ler todos os livros de cabo a rabo. Porque tem gente que, por exemplo, lê O Senhor dos Anéis e aí não quer ler os apêndices. Ou então vai ler o Hobbit e não quer ler aquelas páginas iniciais, que tem algumas explicações. Explica como é que os anãos fazem os mapas deles, qual é a diferença de orc para goblin, esse tipo de coisa que tá lá nos livros, entendeu? E pro cara que quer saber mais, ele tem que ler tudo, sem preguiça. Então vai pegar o Hobbit e ler aquelas páginas que estão antes do primeiro capítulo, que ali já tem coisa. Vai ler O Senhor dos Anéis, lê tudo, lê o prefácio, porque o prefácio diz... Tolkien explica por que ele quis escrever o livro,
fala outras coisas, tem o prólogo, que fala muito sobre hobbits. Não tem que ter preguiça, tem que ler tudo. E os apêndices, então, nem se fala. Os apêndices são como se fosse um outro livro, é o 4º livro do Senhor dos Anéis. Então, lê tudo. Quem já tem uma noção boa de inglês, assim como o próprio Reinaldo José Lopes fala, que ele é um dos tradutores atualmente da obra, se você sabe ler inglês, você tem que ler o Tolkien no original, porque é outro nível, né? O Tolkien, como é linguista e filólogo, ele tinha muita preocupação com as palavras, então você ler no idioma original dá outro nível para o seu conhecimento. E fora isso, tem livros de apoio, que aqui no Brasil são raros, mas eu acho que com a nova editora vão começar a ser lançados. Por exemplo, o Hobbit Anotado. Para quem gosta do Hobbit, esse livro é essencial, né? Porque ele destrincha tudo ali, os personagens, de onde é que saíram, quais foram as influências, esse tipo de coisa. Então procurar ler todos os livros que estiverem disponíveis do Tolkien, procurar ler os originais e procurar esses livros de apoio que estudam a obra de Tolkien. Tem alguns desses livros de apoio, como o The History of the Hobbit, que trazem não só assim, explicações das histórias, mas também trazem trechos inéditos, ou então escritos inéditos. Por exemplo, nos anos 60, quando o Senhor dos Anéis já era um sucesso, o Tolkien começou a reescrever o Hobbit para ficar mais parecido ao estilo do Senhor dos Anéis. E muita gente não sabe disso. Ele chegou a escrever, salvo engano, uns 3 ou 4 capítulos, já colocando o Hobbit naquela linguagem mais obscura, mais dark ali do Senhor dos Anéis. Então, ele coloca, por exemplo, uma ponte que aparece lá no Senhor dos Anéis, ele já coloca ali no Hobbit. Se eu não me engano, Dúnedain, ele já coloca ali os Guardiões. Então, para fazer uma ponte maior entre os dois livros e uma linguagem mais parecida. E esse tipo de coisa você só encontra A História do Hobbit, que é o The History of the Hobbit, que é um livro de apoio. É um livro de apoio com explicações e tem trechos inéditos. O próprio Hobbit Anotado, que deve sair pela nova editora, que já foi anunciado, ele tem a versão mais completa da Busca de Erebor. Da Busca de Erebor, não, daquele encontro do Thorin com Gandalf. A Busca de Erebor. Como é que eles planejaram fazer de ir para a montanha e tudo. Então a versão mais completa só foi publicada no Hobbit Anotado, que é um livro que a gente vai ter aqui, que é um livro de estudo. Então essa é a forma de se aprofundar, né? Procurar esses livros aí. São estudiosos que já vêm há 20, 30 anos e eles estudam em cima dos próprios originais. Enquanto a gente fica aqui tendo que comprar livro, esse pessoal vai para essas grandes bibliotecas lá de Oxford, dos Estados Unidos, sentam em frente aos papéis originais do Tolkien e vão estudar tudo aquilo ali. Então é uma matéria de primeira, né? De primeira mão. A lágrima descendo aqui, né? Como é? A lágrima descendo aqui por morar no Brasil, né? Não tem essa facilidade aí. Então é assim que você... E outra coisa muito importante que eu não posso esquecer é assistir os vídeos do Tolkien Talk e do Guardião Católico, né? Pra você boa. se aprofundar mais aí. Então, eu inclusive, o canal de vocês tá me dando essa vontade de me aprofundar, entendeu? E eu vou começar em breve. Uhum. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, quem ouviu a gente até aqui. Se inscrevam no Tolkien Talk, se inscrevam no Guardião Católico, que estão aí pra mim entre os melhores canais do YouTube. Principalmente... Obrigado. Sério, cara, eu até comentei lá no... Não sei se foi você que deu amém, mas eu comentei lá no Guardião Católico sobre isso. E se inscrevam no nosso canal também, né, na nossa sociedade. A gente vai futuramente, com certeza, falar mais sobre o Senhor dos Anéis. E é isso aí, Sérgio. Vamos sim. Sérgio, quando me quiserem aqui, é só chamar que eu atendo o chamado de Gondor aqui. A gente vem dessa força eu ia até aí. te perguntar isso depois, mas agora que tu já falou, é melhor ainda. Off, né? Então, Sérgio, obrigado mesmo, cara. Foi muito bom. Eu tô me sentindo muito mais inteligente e foi mó aula. Valeu mesmo. Eu que agradeço aí, pessoal, a oportunidade. E vamos fazer mais, vamos falar mais sobre Tolkien. Eu dei uma olhada no canal de vocês, eu vi que tem muito assunto legal lá, que eu quero ver alguns vídeos.
Eu vi lá que tem falando do Midsommar, né? Que pra mim foi um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos. Não sei nem o que vocês falaram desse filme lá. Eu falei mal, mas a galera os outros falaram bem. É porque o João não gosta de quase nada, entendeu? Então ele é muito criterioso. Tá. Mas eu vi que tem lá da Bruxa também, que é outro filme que eu gostei muito. Eu acho que é do mesmo diretor, se eu não me engano, né? É, da mesma empresa, algo assim, nem lembro mais. Pois é, então eu também gostei, eu quero ver esse vídeo depois. E claro que eu vi lá o vídeo do Cavaleiro das Trevas, isso aí eu vou ver também depois. Tá. Beleza. Então quem tá ouvindo aí eu recomendo, né? O pessoal do canal A Sociedade, escutem lá, ouçam. E outra coisa, o pessoal que tá ouvindo aqui, fale com esse pessoal do canal para que eles tenham coragem e apareçam, que eu sei que todo mundo quer ver quem é cada um aí e comece a gravar vídeos para vocês assistirem eles assim, cara a cara. Vamos começar. Então é isso aí. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Valeu.